Vocês não acham estranho não ter tido a luta entre pai e filho? Yujiro Hama versus Ruichiro Hama. Será que ele realmente morreu ou está vivo? E deixa eu falar pra vocês que ele não foi o primeiro a se manifestar como um fantasma na luta em Baki. Teve outro personagem que fez isso há muito tempo, muito antes do Ryushiro Hama. Ele pode voltar, será? E também nós estamos em Baki Arren, que é focado mais no Jack Hama. Na minha opinião, na minha visão, seria um ótimo momento para explorar o passado do Yujiro e o seu pai, resolver certos mistérios que a obra deixou em aberto. Se você aí ficou curioso ou curiosa, mas chega de enrolação e vamos pro vídeo! Vamos começar falando do mais difícil de explicar. Não sabemos se o Ruichiro está morto sim ou não. O que nós temos é teorias e especulações. Em nenhum momento nós vimos a morte dele. Tem teorias que dizem que ele morreu de velhice, doença ou foi o próprio Yujiro Hama que matou ele. Primeiramente, velhice. Esse eu descarto completamente, pois ele conheceu o Doppo. Nós vemos que o Doppo ainda está saudável e lutando. Então essa questão da velhice está fora. Outra coisa é doença, que ele tem pegado uma doença que não sobreviveu. Isso eu não acredito, por causa que ele é um Hama. E o sangue Hama tem uma força imunológica tremenda, capaz de resistir até mesmo dos maiores venenos que tem na Terra. Então essa questão da doença também está descartada. A outra, que é a mais provável, é que o Yujiro matou ele durante a suposta luta que eles tiveram. A única fonte que nós temos de dizer que ele está morto é durante a luta entre pai e filho, onde ele apareceu como um espírito, dizendo que ele está morto. Mas em nenhum momento Yujiro Hama falou como ele morreu, não sabemos nada sobre isso. Então tem várias teorias e especulações, mas sobre a morte dele, não é o fim desse personagem. Temos outros meios desse personagem aparecer na árvore de Baki, se ele estiver vivo ou morto. Agora eu vou trazer um dos maiores mistérios de Baki que não foi resolvido, que aconteceu lá em Grape Baki, que até hoje é um dos maiores mistérios que nós temos. É o da porta. Caso isso volte à tona, podia usar isso como gancho para a volta do Ruichiro Hama. Vou explicar muito bem o que quero dizer. Primeiramente, vou explicar o mistério. Tava lá Yujiro dormindo, tendo pesadelos, massacrando todo mundo na porrada, e quando de repente ele sente alguma presença atrás da porta. Ele fala que conhecia aquela presença, mas quando ele vai abrir, ele não consegue. Ele recebe um soco aquela porta, e quando o Yujiro vai ver quem é, não tinha mais ninguém. Tem teorias que dizem que podia ser o Kureha, o Doppo, ou até mesmo o próprio Jack Hama, que eu descarto essas possibilidades. Primeiro, o Doppo. Ele disse que podia ser o Doppo, mas o Yujiro ele fala que não era o Doppo naquele momento. Outro é o próprio Kureha, que o Kureha estava atrás do Yujiro também para lutar, mas o Kureha não tem força nem para bater de frente com o Jack Hama, imagine com o Yujiro Hama, então o Kureha também está descartado. O outro que também é mais provável é o próprio Jack Hama, pois o Jack Hama estava atrás do Yujiro como um doido naquele momento. Ele podia ter encontrado o Yujiro naquele hotel e dar um certo recadinho para ele. Mas eu também descarto, porque em nenhum momento o Jack Hama menciona aquele feito incrível dele. E o Jack Hama não é um personagem que corre, porque ele ia fazer aquilo e depois correr quando o Yujiro Hama bater a porta. O Jack Hama não é um personagem covarde para fazer isso, senão aquilo foi apenas um recado. Aí que entra o Ruichiro Hama. Botar isso como gancho ainda resolveu o maior mistério em Baki, trazendo os personagens que nós mais queremos ver, que é o pai do Yujiro, o avô do Baki. Vamos imaginar lá que nesse momento quem estava atrás da porta era o Ruichiro Hama, dando um recado para o seu filho, dizendo: olha meu filho, eu estou vivo e eu estou por aí. Aquilo foi apenas um recado, e depois, atualmente em Baki Arren, ele volta. Usar o gancho da porta para trazer ele de volta e também resolver um dos maiores mistérios em Baki, pois o único que tem força para fazer aquilo na porta é o próprio pai do Yujiro Hama, o pai da criatura mais forte. Fala aí, você não acha que isso tem um certo sentido? E também aí resolveria os mistérios em Baki e também trazeria um gancho muito bom para um personagem que nós queremos ver, que é o próprio Ruichiro Hama. Como eu falei no início desse vídeo, Ruichiro Hama apareceu como um espírito na luta entre pai e filho. Ele apareceu zoando o Yujiro e também apoiando seu netinho, o Baki. Mas ele não foi o primeiro a fazer isso, isso já aconteceu há muito tempo lá em Grape Baki. Sabe de qual luta? Aconteceu da luta entre o Iron Maito e o Shiba, lá na arena subterrânea. Durante essa luta, o Iron Maito estava na pior, ele estava no chão. E de repente ele escuta a contagem: 1, 2, 3. Mas ele percebe que aquela luta é um vale tudo, não tinha aquilo. Mas quando ele olha para frente, ele vê um espírito.
o espírito de Sullivan, o rei do boxe, considerado uma lenda do boxe, o mais forte boxeador que já pisou na terra. Ele vai aparecer com forma de espírito, e apenas 2 pessoas conseguiram ver aquele espírito, o próprio Iron Maito e também o empresário do Iron Maito conseguiram ver aquele espírito. Ele apareceu para fazer a mesma coisa que o Ruishiro, apoiar o seu lutador. Ele estava lá apoiando o Iron Maito e começa a lutar pra valer depois daquele apoio que o próprio Sullivan deu a ele. Ele também era tão forte que podia voltar como espírito. Mas diferente do Ruishiro Hama, nós tínhamos certeza que o Sullivan, o rei do boxe, ele estava morto. Diferente de Ruishiro, que não temos certeza absoluta. Então isso não aconteceu a primeira vez em pai versus filho. Isso também aconteceu lá em Guepebak há muito tempo na luta entre Shiba e do Iron Maito. Agora vamos entrar no campo das teorias. Musashi Miyamoto ele foi trazido de volta à vida por causa dos cientistas. Os cientistas clonaram o corpo do Musashi e a irmã do Tokugawa, que trata essa questão de espírito, trouxe a alma dele de volta, assim ressuscitando o Musashi Miyamoto nos tempos modernos. Mas isso podia acontecer também com o Ruishiro, se ele fosse confirmado morto e clonasse o corpo dele e depois, com a ajuda da irmã do Tokugawa, trazesse o espírito dele de volta ao corpo, trazendo ele de volta à vida. Mas isso dificilmente vai acontecer. Tem toda uma história, tem que ter todo um enredo para isso tudo acontecer, mas ainda tem chance de trazer de volta à vida o pai do Yujiro. E também a forma que eu acredito que vai acontecer a luta entre Yujiro Hama e versus Ruishiro Hama seja de forma de flashback. Finalmente o criador de Baki vai trazer um pouco do passado do Yujiro, principalmente a luta que ele teve contra seu pai. Se tiver uma luta entre eles dois, eu acredito que seja em forma de flashback, mas outras teorias também estão válidas até o ponto final da história desse personagem. Agora eu vou falar o motivo que isso pode acontecer. É possível que ele tenha perdido essa luta e por isso ele quer um filho que o derrote. Vamos imaginar, Yujiro ele sempre foi visto como alguém insuperável, o deus desse universo. Mas aí, a primeira derrota que nós vamos ver do Yujiro Hama seja contra seu pai. E com essa derrota, isso abalou ele muito. Então por isso ele quer um filho que o derrote e se tornou o psicopata que é hoje, para nunca perder na vida dele. É uma possibilidade. E também outro mistério que não foi resolvido em Baki foi a questão das pirâmides, onde foi encontrado uma certa profecia ou algo que aconteceu que dizia que ia aparecer e ia ter uma luta entre pessoas com costas de demônio. Não foi explicado se aquilo era uma profecia, tá falando do Baki, do Yujiro, ou aquilo vai acontecer, ou aquilo aconteceu. Não foi explicado muito bem, que é um dos outros mistérios em Baki que não foi resolvido. E seria bom reunir todos os Ramas, o Jack, o Baki, o Yujiro e o Ruishiro, para cumprir essa certa profecia. Outro mistério seria resolvido com a volta desse personagem. Tem várias questões, tem vários enredos para trazer esse personagem de volta, seja em forma de flashback ou uma forma mais elaborada, como eu falei, trazer ele de volta à vida, assim como trazer o Musashi Miyamoto. Mas a questão mesmo depende do autor para trazer esse personagem, mas eu quero muito que isso aconteça. Tem boas teorias para isso acontecer e também bons enredos, só falta interesse mesmo. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado das especulações e teorias que eu fiz para a volta desse personagem, seja de forma de flashback, a luta que eles podem ter, ou então ele voltar realmente ele estiver vivo. Tem muitas possibilidades, que é um personagem que seria muito bom se ele voltasse, mas quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram, vocês acharam que faz sentido, ou não falei nada com nada, a decisão é de vocês. Mas antes disso tudo, eu espero que vocês estejam me ajudando, que é dando like, ativando o sininho, todos blá 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 que estão cansados de saber, que é comentar, dar like, ativar o sininho. Isso ajuda demais aqui pro engajamento dos meus vídeos, que eu preciso muito da sua ajuda. Se você gostou, você é um grande guerreiro. Se não, você é apenas masoquista também, gosta de sofrer. Mas muito obrigado e falou!